Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite aos nossos amigos e irmãos da Rádio Brasil Espírita, boa noite aos nossos irmãos que estão aí no posto, né? No posto Espírita Rita Cerqueira, sejam bem-vindos à nossa sala de estudo, a todos os nossos irmãos que estão pelo YouTube, a nossa irmã Graça, que hoje também vai aqui estar comigo fazendo companhia, e vamos esperar, hoje temos um convidado também muito especial, César Sátiro, que daqui a pouco ele já vai entrar, está aqui conosco. Falar alguma coisa? Boa noite, Catarina, boa noite, Neuzinha. A transmissão hoje é pela RBE Canal 1, ela já colocou aqui para a gente, então, aqueles que puderem já ir sintonizando, quem está aí no posto Espírita Rita Cerqueira, o meu grande abraço, né? É mais um estudo, né? E o César Sátiro realmente nos traz, com a sua voz tranquila, né? Muitos ensinamentos que nós estamos precisando em todos os momentos da nossa vida. São sempre importantes reflexionarmos sobre tantas informações que Jesus, Kardec, né, nos trouxeram. Então, estamos assim muito felizes de podermos compartilhar todo esse aprendizado com mais pessoas, não é? Estamos aí um dia em que temos um jogo de futebol, muitos fogos, não se assustem, né? Quem estiver de fora aí. Se escutarem, né? O nosso amigo, o César, está lá do Canadá, então lá com ele já está mais silêncio, mas o nosso irmão fala de lá. Eu acho isso tão bacana, Graça. Como a internet nos possibilitou fazer esse intercâmbio de pessoas assim fora do nosso Brasil, em estados também diferentes dentro do nosso Brasil, eu acho isso tão bacana, que a gente, né, pode ter essa comunhão, essa família que é nós, né? É como Jesus nos disse, né, que o evangelho seria espalhado pelos 4 cantos do mundo, verdade, né? Verdade. Então, a gente aí a prova. É a prova. Estamos com o César aí, lá do Canadá, né? Lá em cima, já iniciando o inverno lá. Ele disse que já fez 3 graus hoje de manhã, né? Mas foi manso ainda, né? Vamos chegar aos 20 negativos, às vezes até 30 em determinados locais lá. Estamos com a Neuzinha, lá em Maceió, segundo meu filho, o Caribe brasileiro, e tantos outros, né? Amigos que vão chegando devagarinho para compartilhar esse pão divino conosco, que é esse ensinamento maravilhoso. Claro, né? Com certeza. César deve estar terminando de se organizar. Exatamente, daqui a pouco ele já está conosco. Mas a gente dá o nosso andamento, né? Isso, o César chegando. Boa noite, César! Boa noite, seja bem-vindo à nossa sala, tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma alegria revê-los, é uma alegria estarmos juntos novamente. Alegria nossa! É verdade. Mas para a gente não demorar muito, já vou fazer uma leitura, que eu gosto muito desse livrinho, a Mensagem do Dia, que é de Cleiton Levi, pelo espírito de irmã Sheila. E a página se intitula Apontamento Oportuno. Se sofres, não agraves ainda mais as tuas dores com pensamentos infelizes. A irritação, o medo e a revolta deixam o doente mais doente. Mesmo cercado de dificuldades, dispões de infinitas possibilidades para manter a paz por dentro. Recorre à prece. Abriga um pensamento otimista. Incentiva no bem quem segue contigo. Sobretudo, confia em Deus, que não desampara seus filhos. Lembra-te de que, no mundo, as vidas seguem em direção ao seu porvir. É provável que, em meio ao caminho, surjam pedras e calhaus a vencer. Nada, porém, conseguirá impedir que deságues no mar do amor divino
onde fruirás da paz definitiva. Linda página, né? Muito reflexiva para nós. Vamos então puxar os nossos olhos do corpo, abrir os olhos da alma e agradecer imensamente ao nosso Pai Maior pela grandiosa oportunidade de estarmos aqui nesta live com esses amigos tão queridos. Como é importante a nossa união, o amor, o respeito, a paz, a fé e a esperança que temos que ter em nossos corações. Que Deus, nosso Pai querido, harmonioso, que o nosso Mestre e Irmão Jesus abençoe a todos nós aqui nesta sala de luz e de estudo. Envolva o nosso irmão César, para que ele tenha a intuição de passar para nós aquilo que é necessário ouvirmos, mas acima de tudo que pratiquemos o amor e o Evangelho de Jesus. Fique conosco, queridos amigos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Esteja à vontade, a sala é sua, querido amigo. Nós sairemos, mas eu estou antenada a qualquer coisa, é só me falar que eu volto, né, Graça? Com certeza. A sala é sua. Obrigado, Graça. Obrigado, Catarina. Obrigado a todos os amigos do Jeff, a quem parabenizamos, né, pela comemoração dos 100 anos, pedindo a Jesus que envolva todos vocês, envolva a vossa casa em muita luz, que essa luz traga discernimento, clareza, né, de objetivos, de propósitos, e que possa, né, nos ajudar a evitar os perigos do caminho. Infelizmente, ainda são muitos. Então, que o Senhor abençoe, né, o nosso Grupo Espírita Fé e Esperança e a todos aqueles que ali militam no trabalho do Senhor. Comemoramos os 100 anos do Jeff, mas comemoramos também, neste mês de outubro, os 218 anos de Allan Kardec, né? 3 de outubro de 1804, o mestre desce a este mundo, podemos dizer literalmente que desce a esse mundo, que vem das alturas, da espiritualidade superior, para abrir para nós este caminho de luz abençoado que é a doutrina espírita. Olha, meus irmãos, o conhecimento que nós temos é algo precioso. Nestes dias, sobretudo, é algo precioso. Então, que nós possamos aproveitar, né, estes momentos para uma reflexão tranquila, com uma certa profundidade, esperamos, para abrir novas possibilidades de entendimento, de reflexão, exatamente sobre a obra do mestre Allan Kardec. Nós temos um verdadeiro mestre em Allan Kardec, um mestre dessa nova era do espírito que começa para os homens do nosso planeta, para as criaturas deste planeta. Mas, como ele próprio havia previsto, o espiritismo teria que enfrentar lutas acirradas com os interesses que se opõem ao avanço da humanidade e à espiritualização da humanidade. Quando fomos contactados pelo nosso querido André, nós propusemos como tema de estudo Kardec e o novo humanismo. E nós o fizemos porque nós veremos que nós chegamos onde estamos hoje, na condição em que estamos atualmente na humanidade, não por acidente. Foram feitas escolhas. Nós escolhemos os caminhos que nos trouxeram até aqui. E é por isto que a reflexão que a doutrina espírita nos propõe é importante, porque a partir daqui, quais são os caminhos que nós escolheremos? Para onde iremos a partir daqui? Então, o que a doutrina faz é nos dar esclarecimento, discernimento, para que nós possamos ver com clareza os caminhos. Nós precisamos de um novo humanismo. Isto quer dizer que já existiu um humanismo.
E nós faremos aqui um breve resumo histórico para que fique claro do que falamos, mas não vamos passar muito tempo entrando em detalhes, né? Nós sabemos, e existe um texto, né, de um padre francês chamado Jean Danielot, que ele diz o seguinte, pequenas linhas, né, que toma a liberdade aqui de ler. Numa altura, ou seja, neste momento, em que o mundo procura vislumbres de um novo humanismo, em que surge uma geração desejosa de construir uma vida melhor, com os meios oferecidos pela ciência moderna. A ambição que temos é de exprimir estas aspirações e dar-lhes alguma orientação. Bom, achei interessante usar textos não espíritas para mostrar que aqueles que são lúcidos estão percebendo aquilo que nós espíritas também percebemos. Esse é um texto lá dos anos 70, né? E no qual ele fala desta busca da humanidade por um novo humanismo. Mas que novo humanismo é esse? Se nós olharmos, né, para a situação que nós estamos atualmente, nós vamos constatar algumas profundas contradições. E nós vamos dizer, o que é que tem isso a ver com o humanismo? Se nós olharmos, nós temos riqueza econômica, poder material, conforto, tecnologia, uma ciência avançada que produz equipamentos, aparelhos que nos dão mobilidade, comunicação. É um mundo extraordinário no qual nós vivemos. Mas, ao mesmo tempo, nós constatamos que estamos cercados de pessoas infelizes. Então, o conforto não nos tornou necessariamente felizes. Nós vemos um número crescente de ansiedades, consultórios psicológicos abarrotados. Vemos crianças com depressão e angústia. Não é uma coisa muito normal. Vemos um número crescente de suicídios, o que também não é normal, né? O suicídio já não é uma coisa normal em si, mas nós vemos um crescimento assustador. E vemos que milhares de pessoas estão vivendo a poder de substâncias. Não fazemos aqui nenhuma crítica, é só uma constatação. E o fato de termos uma sociedade altamente desenvolvida não significa necessariamente felicidade. É apenas isso. Não há nada de errado com os remédios. Nós podemos e devemos usá-los quando necessário, mas nós não podemos viver dependentes de remédios. Então, isto é outra coisa, né? Há pessoas que só conseguem funcionar dependendo de uma quantidade significativa de remédios. Não é uma pílula, são várias. Então, nós estamos diante de uma situação que exige uma certa reflexão da nossa parte. Como chegamos aqui? E é aí, né, como essa situação em que estamos foi construída. Quando nós olhamos para o passado, nós vamos ver que lá no século XIV, 1300 e pouco, 1400, nós começamos aquilo que se convencionou chamar o movimento humanista, ou que vem junto com aquilo que nas escolas nós aprendemos, o Renascimento. Então, os homens cansados, né, dos procedimentos da Idade Média, que equivocadamente nós chamamos de Idade das Trevas, que não foi, mas cansados do poder de uma igreja autoritária que se imiscuía em todos os setores da vida humana, as pessoas resolveram dar um basta naquilo tudo. E, na verdade, nós vamos ver que ali, naquele momento, nós passamos de um mundo teocentrista, né? Teo quer dizer Deus,
um mundo no qual Deus era o centro da vida, para um mundo antropocentrista, na qual o homem é o centro da vida. E é o homem que é colocado como o ser que nós vamos olhar, não mais Deus. Então, neste momento, acontece uma mudança muito, muito importante, muito significativa, que é o que vai nos trazer ao que nós estamos vivendo hoje. Na verdade, há alguns enganos quando nós lemos os livros escolares. Eles vão dizer: nós passamos do teocentrismo ao antropocentrismo, entre aspas. Nós passamos, né, da rejeição a uma igreja que tomou também ela o lugar de Deus e se apropriou de tudo e de todos. E passou a ser ela própria a autoridade. É como se nós espíritas começássemos a exercer o espiritismo, criássemos organizações e não dessemos mais bola para o que Allan Kardec falou, por exemplo. A igreja, num certo momento, começa preservando Jesus, começa preservando a divindade, a função dela é existir para preservar isto, mas num certo momento ela fica mais importante que a divindade, e ela fica mais importante que o Cristo. Emmanuel vai identificar esse momento muito precisamente em 610 depois de Cristo, quando começa o papado, né, com o imperador Focas em Roma. Nesse momento ele diz, né, as lágrimas pesadas rolaram dos olhos dos grandes espíritos, porque viram ali o rompimento desta ligação que havia com a igreja primitiva, né, da igreja do sacrifício, da igreja do amor ao próximo, da igreja do trabalho abnegado, e para uma igreja que começa a ocupar o centro da vida, da sociedade, do mundo. Então, no Renascimento, ali no final do século, no começo do século XIII, XIV, final do XIII, início do XIV, nós vamos ter um movimento que começa a quebrar isto. Então, é ali que vai aparecer a burguesia, comércio, que as cidades começam a renascer, e que o homem passa a ser o centro das preocupações de quem pensa. Então, nós vamos ver, por exemplo, que esse é um período de transição entre a Idade Média, né, e a Idade Moderna, passando pelo Renascimento. Renascimento é quando nós vamos ver, né, aquelas grandes obras, as grandes catedrais da Itália, com os Médicis, as grandes obras de Florença, Leonardo da Vinci, Michelangelo, todos aqueles grandes pintores, arquitetos, artistas. É um momento de muita expansão do humano, né, da figura humana, do corpo humano, e nós vamos ver que é uma valorização realmente na pintura, nas obras, né, as estátuas de um Michelangelo, por exemplo, são maravilhosas, né, você vê as fotos, quem viu pessoalmente, né, deve ser maravilhoso, de Davi, de Moisés, você vê ali a valorização do corpo humano, né? Então, a ênfase é no homem como centro da vida e do universo. As emoções humanas começam a ser importantes, os pensamentos humanos. Há um afastamento da igreja dos dogmas e cada vez mais um afastamento para que a igreja pare de interferir na sociedade e na vida das pessoas, que vai levar séculos para se completarem, inclusive. E há a valorização do racionalismo e do espírito científico. É ali que começa a sociedade que nós temos hoje. Isso que nós estamos vivendo hoje aqui, começou lá, né, no século XIV. Então, ali em 1400, 1500, começa esse movimento que vai trazer à humanidade a isto que nós somos hoje. Então, uma ciência poderosa, né, um desenvolvimento tecnológico muito grande, mas um vazio muito grande. Porque a partir do momento em que nós tiramos Deus do centro das preocupações e colocamos o homem, nós assumimos um risco considerável.
Então, nós ganhamos algumas coisas e perdemos outras. Então, nós propomos aqui hoje uma reflexão na qual o Espiritismo vai nos propor uma solução para estes problemas, a partir da obra de Allan Kardec. Então, nós podemos dizer que o humanismo, como eles dizem aqui no Canadá, né, no Quebec, ele jogou fora o bebê com a água do banho. Então, nós queríamos nos livrar da ingerência e do autoritarismo da igreja, mas com isso jogamos fora Deus e Jesus. E foi aí que nós criamos um problema muito sério para nós mesmos. Porque toda a loucura que nós estamos vendo hoje no mundo é produto disso. É produto disso. Então, o que acontece quando você tira Deus do centro das preocupações e você coloca o ser humano? Deus, ele pode ser o centro, né? Porque ele tem poder, onisciência, ele é soberano, né, em poder, em onisciência, em presença, ele pode ser o centro. Mas que ser humano nós vamos colocar? O ser humano genérico? Qual ser humano genérico? E aí vocês podem achar que eu estou falando algo que não tem a ver com o que nós estamos vivendo. Vocês vão ver já já que tem. Por exemplo, eu não tenho como colocar um homem, eu não posso dizer, eu vou colocar um homem para que a gente pense tudo a partir dele. Todos os homens têm direito de estar no centro da vida a partir de agora. E aí começam algumas coisas que são muito perigosas, né? Nós vamos começar a falar, bom, se cada homem tem uma visão diferente, se cada pessoa tem uma verdade, então a verdade não existe. Ela é relativa. Então, quando nós tínhamos Deus no centro, nós tínhamos um centro, uma lei. Nós tínhamos algo sólido. O homem da Idade Média, para ele era a coisa mais natural. Existe Deus. Deus é o centro do universo, da vida, de tudo. E as leis dele são soberanas, justas, boas, e nos cabe conhecê-las, executá-las. Mas a partir do momento que nós tiramos Deus, nós ficamos com o quê? E aí começa, né, esse exercício de filosofias. Nós não procuramos mais a verdade, nós não queremos saber da alma, nós não queremos saber de Deus, nós não queremos saber dos valores morais, e a nossa sociedade começa a caminhar como a criança, o adolescente, o jovem que, uma vez podendo se movimentar, se sentindo livre, capaz de gerenciar mais ou menos a sua vida, diz para o pai, eu vou embora, eu vou deixar a casa. Então, nós, como civilização, vivemos aí o nosso momento de adolescência, né, espiritual. Então, o que é que vai acontecer neste momento, né? Vai nos dizer, por exemplo, o Richard Weaver, né, ele tem um livro muito interessante que se chama Ideias Têm Consequências, no qual ele nos diz que, na Idade Média, o conhecimento era para nos levar a entender quem somos, qual era a nossa posição no universo, e para nos dar humildade diante da grandeza de Deus. Eu estudava para adquirir humildade. É isso que nós fazemos hoje? É isso que nós vemos quando falamos com um professor de uma universidade importante? Tudo menos humildade, né? Porque nós começamos a assumir a posição de Deus. Alguém, se nós não podemos mais contar com uma igreja e com Deus, para gerenciar as nossas vidas, nós temos que nos fiar
na nossa intuição, na nossa capacidade, na nossa inteligência e na nossa ciência. Faz parte do nosso aprendizado. Há coisas boas nisso tudo, mas há coisas muito perigosas, que estão nos custando muito caro. E é aí que o Espiritismo entra. Então, nos diz Richard Weaver, né? Conhecimento, a partir de Bacon, né? No Renascimento, no início desse processo, conhecimento é poder. Se a finalidade do conhecimento é a dominação, é difícil supor que aqueles que o detenham fiquem indiferentes à sua própria influência. Então, nós queremos poder. Conhecimento para nós não é mais uma busca da verdade, mas uma questão de poder. Então, ele vai deixar isso muito claro, né? Ele fala de uma maneira muito, que é exatamente o que está acontecendo agora. Ele diz, nas fábulas gregas e nas cristãs, afirma-se a existência de um conhecimento proibido, que só traz desgraças ao mundo. A famosa caixa de Pandora, por exemplo, né? Nossa geração teve ampla demonstração do que é esse conhecimento. É o conhecimento do que é útil, em vez do conhecimento daquilo que é verdadeiro e bom. É o conhecimento das técnicas e não dos fins. Então, parece que não é nada, mas essa mudança fez toda a diferença. Porque eu não aprendo mais e eu não conheço mais para me prostrar diante do Criador, mas para assumir a postura dele, para assumir o lugar dele. Então é pior do que fez o filho pródigo, que foi embora de casa. Nós expulsamos o pai. Nós o colocamos para fora e dissemos, nós vamos assumir o seu lugar. Não precisamos mais de você. Então, para nós o conhecimento virou uma questão de poder. Virou uma questão de utilidade, não mais de encontrar o que é verdadeiro, o que é bom, o que é nobre. Então, a noção de conhecimento mudou, né? E nos diz o padre Danielot, inteligência não consiste nas performances mais ou menos brilhantes da mente. Não, ela consiste em conhecer a realidade como ela é. Então, nós não queremos, né? A partir desse momento, nós não queremos mais, nós queremos a inteligência, o brilho da inteligência, os efeitos que ela produz, né? O conhecimento científico, mas nós não queremos saber de ir além disso. Desde que eu obtenha aquilo que eu não quero ir além disso, eu não quero especular, né? Eu não quero ir para a metafísica, eu quero ficar na física. E nós temos aí, né? Então, a verdade passa a ser algo relativo, o conhecimento muda de natureza, não é mais busca da verdade, mas busca do útil. A dúvida se transforma numa norma. E ainda uma vez, Padre Danielot vai nos dizer, a dúvida ainda é outra coisa, né? É essa reserva radical que permite à mente prestar-se a tudo, com a condição de não se entregar a nada. Então, a dúvida sistemática, metódica, que vai começar com Descartes, por exemplo, né, vira norma na nossa sociedade. Duvidemos de tudo, duvidemos o tempo todo. E aí nós começamos a ficar sem referências. Como assim duvidar de tudo? Você existe, as coisas existem, o mundo existe, nós estamos aqui, eu durmo e me levanto de manhã, o mundo está no mesmo lugar que ele estava. Como assim duvidar de tudo? Mas nós começamos a fazer esses exercícios perigosos, né? E aí nos diz, né, talvez um dos efeitos mais perigosos disso tudo, vai nos falar ainda o padre Danielot, num belíssimo livro que se chama O Escândalo da Verdade, que nós vamos passar a dar importância a coisas que não têm importância. E aqui ele fala com a linguagem de um católico, né? A mentira consiste em dar uma aparência de existência ao que não existe.
A verdade consiste em desvincular-se das aparências para aderir à realidade. Agora, para São João, né, o diabo é o pai da mentira. Não há verdade nele, diz São João no capítulo 8, verso 44. O diabo é o grande ilusionista. Ele nos incita a dar importância ao que não tem importância. Ele veste com um falso brilho o que é menos substancial. E, inversamente, ele nos afasta do que é extraordinariamente real. Ele nos faz viver em um mundo de aparências e sombras. Ele usa o termo diabo, né? Mas nós poderíamos dizer as trevas. Então, as consequências dessa atitude nossa de tirar Deus de casa e assumirmos nós o comando, nos trouxe a uma série de complicações, né? Nós vamos ver aí essa questão da verdade como relativa, por exemplo, enlouqueceu muita gente e continua enlouquecendo, né? E a religião, o cristianismo e a doutrina espírita vão nos dizer, não, a verdade não é relativa, a verdade é a verdade. Não há relativo. Nós somos relativos, porque nós somos pequeninos, vemos uma parte. Mas não é porque eu sou cego que a luz não existe. Não é porque eu vejo uma verdade parcial que a verdade total não existe. Então, nós invertemos as coisas. Como eu não vejo, não existe. Como eu não sou capaz de apreender tudo, o todo não existe. Só existe eu e o pouquinho que eu conheço. Isto é uma ilusão, né? Uma demência da nossa arrogância, do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Mas faz parte do aprendizado, né? Um outro deslocamento que vai acontecer é o deslocamento entre felicidade e conforto e prazer. Nós passamos a ter, a partir daí, uma visão pragmatista, né? O destino do homem no mundo não é se aperfeiçoar a sua natureza, nos diz Richard Weaver, mas entregar-se ao gozo dos sentidos. Eu cito aqui o Richard Weaver, né? Ele é um escritor americano, já falecido, e que faz exatamente uma análise das consequências dessa mudança que houve, né, na passagem para o humanismo. Ele vai nos dizer, além disso, em um lugar qualquer, os metafísicos da publicidade assimilaram a ideia de que o fim último da vida é atingir a felicidade por meio do conforto. Meus irmãos, paremos para pensar. Aquele que quer o reino de Deus, tome a sua cruz e siga-me. Venha após mim. É o que o mestre nos diz. É óbvio que nós não queremos ouvir isto na sociedade moderna. Nós queremos chegar à felicidade através do conforto. Isso seria um estado de complacência que resultaria da satisfação dos apetites físicos. A publicidade fomenta essa ideia, a social-democracia a aprova, e sua aceitação é tão ampla que hoje é virtualmente impossível, se não desde o púlpito da religião, compreender que a vida significa disciplina e sacrifício. Então, nós temos alergia hoje, nossos jovens não podem ouvir falar de disciplina e sacrifício. São conceitos que não fazem mais parte do nosso mundo. Então, nós temos uma geração de crianças mimadas. Quando eu falo crianças, são homens de 70 anos, 50, 40, 30 e 12, 13. Porque eu quero o que eu quero e tem que me dar. E quem se opõe é porque é mau e tem que ser eliminado. Então, nós desenvolvemos com essas mudanças uma educação complacente, que leva o ser humano a ignorar a necessidade de disciplina, de autossacrifício, de trabalho. Nós queremos fácil. O culto do conforto, portanto, é apenas mais um aspecto da nossa vontade de viver completamente imersos neste mundo. Não me fale dessa felicidade que está depois desta vida. Não me fale
dos sacrifícios que eu tenho que fazer agora para colher depois. Eu quero agora. Então, é por isso que a religião passou a ser expulsa, mal vista, rejeitada, no momento em que nós, levando às últimas consequências o nosso humanismo, começamos a rejeitar Deus e aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, nós vamos criar uma psicologia materialista. Nós vamos criar uma medicina materialista. Você procura hoje um psiquiatra, se der sorte de encontrar um que é espiritualista, você não vai ser entupido de remédios. Mas, no geral, é o que vão fazer. E nós passamos a esperar da ciência respostas para as nossas angústias. A ciência é feita de homens. Homens são limitados. As respostas que temos a dar são limitadas. Nós não podemos achar que a ciência vai resolver o problema das nossas angústias e o vazio existencial. Não é o fim dela, não é a finalidade dela. Então, nós criamos uma ilusão de que podemos viver sem Deus. E em países como este que eu estou vivendo, isso é muito claro. E é muito triste quando nós vemos brasileiros que vêm para cá e adotam isso. É verdade, nós não precisamos mais de Deus. Tudo funciona. Se eu estou angustiado, eu vou no médico, ele me dá um comprimidinho. Se o comprimidinho venceu e não faz mais efeito, eu troco por outro. As indústrias farmacêuticas adoram isso, porque elas podem vender remédios de toneladas todo ano. E nós, eu não preciso de Deus, eu visito a natureza, eu vou numa montanha, eu fico entre as árvores, eu me deito no chão. Lógico que tudo isso é positivo, mas isso não substitui Deus. Porque Deus é Pai, nós somos filhos. Não tem nada que substitua nosso Pai. Há vazios na nossa alma que só podem ser preenchidos por nosso Pai. Então, nós estamos diante de um mundo muito complicado hoje. E tem esta dicotomia de belas coisas materiais e de belas conquistas científicas, mas um mundo profundamente perdido. Nós vemos todo esse debate, de ideologia de gêneros, de destruição da família. Vemos uma igreja, como a Igreja Católica, completamente destruída por dentro, porque adotou posturas, a partir de concepções materialistas. O materialismo é uma consequência do nosso humanismo, porque o que é que eu vejo do homem? O corpo. O que é que a ciência analisa? A matéria. Então, o homem é corpo e matéria. Quando a psicologia é materialista, é uma consequência muito natural. Quando Marx aparece e diz o homem é o homem histórico, o homem que produz a sua existência pelo trabalho, na luta de classes, é muito normal que seja assim, porque ele não vê alma. E aí a igreja, que deveria defender o Cristo e a alma e o ser eterno, diz, coloquemos o homem, então, como centro das nossas reflexões. A teologia da libertação na Igreja Católica é basicamente isso. Tira Deus, põe o homem. Quer dizer, é a vitória total do nosso humanismo lá do começo, se concretiza aí, porque a própria igreja diz, bom, é verdade, tira Deus, é o homem histórico, material, que produz a sua vida na luta, na sobrevivência, na luta de classes, que me interessa, não mais o homem filho de Deus, eterno. Então vejam a dimensão do que está nos acontecendo. A luta da vertente espiritualista contra tudo isso é muito antiga. Começa lá com Platão e com Sócrates. Não é à toa que Allan Kardec coloca Sócrates e Platão, no Evangelho segundo o Espiritismo, como precursores do Espiritismo e do Cristo. Porque eles vão falar
Nós somos almas imortais. Estamos aqui para nos aperfeiçoar. Viemos a este mundo e temos como obrigação controlar nossos impulsos, dominar nossas paixões, controlar e desenvolver nossa vontade. Eles falam isso com muita clareza. Então, eles são precursores dessa era do Espírito, que se concretiza, né, e ganha uma dimensão muito maior com Jesus. E quando o cristianismo começa a se espalhar, o mundo no qual esse cristianismo se espalha era um mundo pagão. O Renascimento, ele faz o quê? O humanismo faz o quê? Ele diz, tira o cristianismo e esses séculos de Idade Média e vamos voltar para a Grécia e para Roma. Então, nós voltamos aos valores dos gregos, dos romanos, mas nós cristãos sabemos a experiência, né? É muito bonita a experiência registrada por São Lucas nos Atos dos Apóstolos, e muito bem contada por Daniel Hopes no livro História da Igreja, no seu volume 1, quando ele nos fala da visita de São Paulo a Atenas, no ano 50, né? No outono do ano 50, diz ele. Então, Paulo vai conhecer ali a derrota mais estrondosa da sua carreira, nos diz Daniel Hopes. Ele chega, né, à capital de Péricles, onde havia vivido Sócrates, Platão, Aristóteles, e ele chega lá 350, 400 anos depois deles, e Atenas já não era mais aquela cidade maravilhosa, né? Era uma cidade já bastante desgastada por guerras e por uma decadência natural, mas era ainda uma cidade repleta de alunos, de professores, todos pagãos. E Paulo, né, ele começa ali, é como se fosse a Oxford, né, a Harvard de hoje, naquela época seria Atenas. Para lá que iam muitos jovens para estudar. E eles começam ali, então, ele começa ali, né, ele começa falando do Deus desconhecido, e quando ele começa a falar de ressurreição, de imortalidade, eles caem na gargalhada, né, e dizem, imagina, você está louco da cabeça, homem, né, o que é isso, quem é esse Cristo de quem você está falando? O que existe são os nossos deuses, né? E aí ele nos diz, né, Daniel Hopes, tudo lhe aponta, então, um novo inimigo que terá de combater. Esse humanismo pagão que anula tacitamente a Deus, né? Anula tacitamente a Deus. Então, ele vai nos dizer, a lição foi dura, mas fecunda. Paulo deixa a cidade da inteligência, meditando nessa recusa daqueles intelectuais, né? E compreende. Não era verdade que, até aquela ocasião, tinha ele acreditado excessivamente no raciocínio e na demonstração? Então, a lição que Paulo aprende ali, Paulo era um homem, né, dialético, ele havia aprendido nas escolas rabínicas, e nas escolas rabínicas você aprende a argumentar, a contra-argumentar, a propor ideias, a combater ideias. E ele era um homem inteligente, ele se baseava muito nisso. Mas ele percebe ali que o caminho do cristianismo não era esse. Nos diz Daniel Hopes, Deus faz-lhe ver que esse mundo há braços com a perdição, que ele quer salvar, tem necessidade de uma outra mensagem, não aquela da inteligência, do raciocínio. Essa que a primeira epístola aos Coríntios formulará em termos inesquecíveis. O cristianismo não é uma filosofia, nem uma sabedoria discursiva, e chega a ser mesmo um absurdo aos olhos da razão humana. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios, dirá Paulo de Tarso. O cristianismo é um fato que transcende toda a lógica e cuja realidade se inscreve no
próprio coração do homem. Belíssimo. Um cristão não elucubra sobre a cruz, não pensa, não fica pensando na cruz. Ele a vive. A única mensagem que será necessário espalhar, portanto, é a da abjeção triunfante do Filho de Deus crucificado. Por isso, Paulo dirá: a cruz do Senhor é loucura para os homens, mas salvação para nós. Esta lição, que o mundo até hoje não acabou de entender, cristaliza-se imediatamente em decisões concretas por Paulo. O que Deus recusa à curiosidade da inteligência, concede-o à simplicidade do coração. Bem-aventurados os simples, pois verão a Deus. Neste momento, Paulo entende o que quer dizer isso. Deus fala aos simples, não aos arrogantes. Deus não se submete aos nossos métodos científicos. Nós devemos nos submeter a Deus. Ali Paulo entende isso. E ele percebe que não tinha tempo a perder com aquela gente preguiçosa que passava o dia discutindo sobre coisas que não tinham o menor sentido. Enquanto há sofrimento e dor no mundo, almas que estão sofrendo e precisam ser resgatadas, é ali que Paulo de Tarso começa a espalhar a mensagem da cruz, do Senhor crucificado. Ali ele compreende: vinde a mim os aflitos. Ali ele compreende: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Nós não viemos a este mundo para discussões e prazeres, mas para buscar a nós mesmos e buscar a nossa redenção. Paulo entende tudo isso. Mas ele passa por aquela experiência. E nós, espíritas, tenhamos muito claro isso, meus irmãos. Nós estamos na mesma época que Paulo de Tarso estava. O espiritismo mal começou a se expandir. E nós estamos enfrentando a mesma sociedade que Paulo de Tarso enfrentou. Nós estamos numa sociedade pagã. Deus foi banido. Existem muitos deuses. Cada semana tem um na internet. Um novo artista, um novo político, uma nova celebridade. São deuses. Eles nos dizem o que fazer, o que pensar. Hoje estão de acordo, amanhã não estão. Hoje eles acreditam em Deus, amanhã não. E nós olhamos para eles, porque nós tiramos Deus, só ficaram os homens. Então, a cruz do Cristo é loucura, nos diz o apóstolo, para o mundo, mas salvação para nós. Cumprir seus deveres, sacrificar-se, dar testemunho da verdade, viver em função da imortalidade. Mas passados 2000 anos e passado 4 para 5 séculos de humanismo, a mensagem do Cristo foi praticamente varrida. E aí surge em 1857 o Livro dos Espíritos. E as vozes do alto voltam a falar ao coração dos homens da terra. Irmãos bem-amados, aqui estamos novamente. Abram os olhos, vejam a verdade. Vocês não são um corpo. Vocês também não são o centro do universo. São importantes para o Pai que os criou, mas não esqueçam, há um Pai que os criou. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? A pergunta 625: quem é o modelo para o homem deste mundo? Jesus. Allan Kardec foi atacado de todos os lados, por amigos e inimigos, quando publicou o Evangelho segundo o Espiritismo.
abrindo para a humanidade da nossa época a possibilidade de retornar ao Cristo e compreender a mensagem do Filho de Deus. A teologia capturou Jesus, raptou Jesus, o afastou da humanidade que sofre, que chora, que se desespera. E a doutrina espírita traz a imortalidade para o laboratório, traz a reencarnação e mostra ao homem há uma lógica na vida. Não, a verdade não é relativa. Não, não há acidentes. Não, você não é vítima do azar e do destino. A vida tem lógica, a vida tem funcionamento perfeito. Deus é inteligência suprema. Inteligência suprema não faz nada pela metade. Ela é suprema. Então, o humanismo que Allan Kardec traz, ele é superior ao que aconteceu antes. O humanismo que começou no século XIV, na Itália, descartou Deus e a religião. Foi o primeiro erro. Nós não deveríamos ter descartado Deus e a religião, mas a igreja e a truculência da igreja. O espiritismo não quer descartar o humanismo que nós temos. Ele quer renová-lo. Nós podemos guardar a razão, a inteligência, o desenvolvimento tecnológico. Nós podemos guardar tudo isso. Não precisamos entrar numa era de obscuridade, em que a ciência é mal vista. Vemos religiões que, não assista a televisão, desligue isso, feche tudo, não tem internet. Não, o problema não são essas coisas. O problema é a nossa incapacidade de lidar com elas. A doutrina é muito coerente, porque ela preserva a inteligência. Ela preserva as conquistas do humanismo anterior, mas diz, é preciso dar um passo além. Nós não somos um corpo, somos uma alma. Deus está em nós e nós estamos em Deus. E o único meio do Pai se manifestar é o meu aperfeiçoamento. Quanto mais eu me aperfeiçoo, mais ele pode se manifestar através de mim. É o que vai nos dizer Emmanuel numa belíssima mensagem, que se chama Educa. E ele comenta exatamente um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, uma das belíssimas cartas do Evangelho. E olha o que diz o apóstolo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo havia compreendido isso, sobretudo depois da sua visita a Atenas. E é interessante que, saindo dali, ele vai visitar cidades, como Corinto e outras que eram reconhecidas pela perversidade, pelos vícios, e ali ele criará comunidades muito fortes para o cristianismo nascente. Porque ele identifica que não era mais o raciocínio e a argumentação dialética, mas falar aos corações, às almas que querem ser salvas, que querem encontrar a luz, que querem respirar num mundo que sufoca. Então, comentando este trecho da carta de Paulo, Emmanuel nos diz: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Tudo está ali em potencial. É o que Emmanuel está nos dizendo, Você olha para a pedra, é só pedra. Mas ali está uma obra-prima. O bloco de granito que utilizou, de mármore, que utilizou Michelangelo, era um bloco de mármore. Mas a obra de arte está ali, implícita, em potencial. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se imaculada.
A joia de escultura pede milagres de buril. Então, entre o potencial e a realização, há um trabalho a ser feito. A água existe no subsolo, mas ela só pode chegar à torneira se nós fizermos o trabalho. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Só Emmanuel, né, para dizer uma frase dessa. Para que a luz divina se destaque da treva humana, para que Deus comece a aparecer em nós. É necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode, né, fazer o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz consoladora. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Repito, educa para transformar o irracional em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. O Espiritismo entra exatamente neste momento. Nós chegamos à condição de humanos plenamente desenvolvidos, com tecnologia, consciência, linguagem, filosofias, poesia, literatura. Mas a nossa civilização corre riscos. O risco da degradação moral, que foi o que destruiu Roma e a Grécia. O risco da guerra, porque a ausência de virtudes morais pode nos condenar a guerras de extermínio. Esta ausência do espírito, meus irmãos, a imortalidade é um núcleo fundamental que nós mostremos aos nossos irmãos. Nós não somos matéria. Nós estamos na matéria. Nós somos espíritos com um destino na imortalidade, com o trabalho de nos aperfeiçoarmos. Como diz Emmanuel, Deus está em nós, mas ele só pode se manifestar se eu fizer o trabalho. Se eu aperfeiçoar. Nós olhamos e dizemos, onde está Deus? Apareça. Deus não tem como aparecer, ele só pode aparecer através de mim. E é o que a doutrina nos diz. Educa-te e Deus se manifestará em ti. Porque aí ele terá meios. Ele não pode nos modelar se nós não fazemos o trabalho. Então, o humanismo que a doutrina espírita nos traz, por que ele é superior? Por que a doutrina espírita é superior às concepções políticas atuais, sejam elas quais forem? Porque todas elas são materialistas. Quando você pega o marxismo, ele é materialista. A psicologia é materialista. Por que que o humanismo espírita é superior? Porque quando nós abrimos as obras de Allan Kardec, ou as obras de André Luiz, de Emmanuel, nós descortinamos o homem na sua dimensão mais ampla, sua dimensão de imortalidade.
e nós compreendemos os mecanismos da vida, da reencarnação, da presença de Deus na vida e no mundo. E nós entendemos que não estamos sós, que estamos numa escola, que estamos em aprendizado, que é do nosso interesse fazermos o trabalho de autoeducação, que o Senhor nos chama a todos para o banquete divino, mas é preciso estar vestido corretamente. Então, nós temos que sublimar a inteligência, sublimar o coração. Há muito trabalho a ser feito. Os milênios, como diz Emmanuel, né? A vida tem que nos trabalhar, né? Os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. É um caminho empedrado, meus amigos. É preciso passar por muitas lutas e dificuldades. Então, não, nós não somos um corpo. O prazer e o conforto não são o destino final da nossa vida. As glórias da espiritualidade superior, transformarmos-nos em luz, brilha a vossa luz, disse o Senhor. Porque por ora ela não está brilhando, sequer acesa, muitas vezes está. Brilha a vossa luz como filhos de Deus, como partícipes da criação, como co-criadores do Pai Celestial. Eu e o Pai somos um. Então, a doutrina espírita nos traz esta compreensão profunda e maravilhosa da vida. Somos filhos de um Pai amoroso e bom. O universo não funciona por leis do acaso, mas por leis justas e sábias. A vida não é um acidente, mas um projeto, uma escola de crescimento e de aprendizado. Então, meus amigos, que nós possamos olhar para as obras de Allan Kardec, estudá-las com afinco e perceber, como nos mostra muito bem Chico Xavier e Emmanuel, o Espiritismo veio para que nós tenhamos acesso novamente ao Cristo. Nós não precisamos de mais filósofos. É muito bom filosofarmos, não adoro, não tenho nada contra, pelo contrário. Nós não precisamos de mais ciência, que tenhamos ciência, que estimulemos a ciência, inclusive a ciência espírita. Mas nós precisamos de renovação, de sublimação, de corações que se convertam ao amor, ao trabalho, ao próximo, que abram as trevas da ignorância que ainda dominam a humanidade, para que a luz possa ser acesa pelo Cristo. Nós precisamos de corações que se transformem, para que a nossa transformação possa mostrar aos nossos irmãos: é possível viver de outra maneira, é possível o bem, o bom, o belo. Está em nós, porque Deus está em nós. Então, meus irmãos, não precisamos desvalorizar nada, mas precisamos valorizar aquilo que é importante. Chico Xavier não passou 75 anos falando de Jesus por nada. Ele tem livros científicos, tem livros filosóficos, tem romances históricos, mas o foco era: o homem precisa se transformar pela proximidade com Cristo. Jesus não é uma teoria, meus irmãos. Jesus é um fato. E ele não age por ideias, ele age por presença. Jesus é uma presença. Se eu tiver o Cristo presente na minha vida, ele pode agir sobre mim, ele pode me transformar. Ele pode mudar a minha natureza, inclusive, para que o meu coração, ainda empedernido, carregado de sombras, possa se iluminar.
Nós, espíritas, fazemos parte daqueles, meus irmãos, e finalizamos aqui os nossos comentários. Nós fazemos parte daqueles que estamos cansados de caminhar pelas estradas escuras. E estamos cansados de dizer não a Deus. Nós fazemos parte daqueles que já choramos lágrimas de dor e de arrependimento pelos caminhos infelizes que escolhemos. Então, nós hoje somos e estamos na mesma situação em que se encontrava Paulo de Tarso. Devemos viver no mundo, agir no mundo, encontrar o mundo, partilhar com ele a mensagem do Senhor, sem sermos do mundo. Que nós tenhamos muita atenção nisso. Nós não devemos trazer para o Espiritismo nenhuma influência externa, a não ser que ela prove ser superior. E a primeira pergunta que devemos fazer para testar a superioridade dela é materialista ou espiritualista? Se for materialista, é inferior. Simples assim. Porque algo que considera só uma parte do ser humano não pode ser superior àquilo que considera o ser humano como um todo, material e espiritual. Então, que nós tomemos muito cuidado, porque o demônio, como diz o padre Danielou, é um ilusionista perfeito. Ele sabe nos fazer prestar atenção no que não tem importância e esquecer o que é importante. Debates estéreis, conversas inúteis. Cristo. A obra de Allan Kardec é importante. Por que ela é importante? Porque ela nos leva ao Cristo. E tudo que nos leva ao Cristo é importante. Então, esse é o segundo critério para decidir se algo merece nossa atenção. É materialista ou é espiritualista? Nos leva ao Cristo? Se não, descartemos. A psicologia profunda, muito interessante, e leva ao Cristo. E isto se aplica a todas as filosofias, psicologias, doutrinas. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, que nós reflitamos nisso. Né? Aquilo que nos leva ao caminho, a verdade e a vida. Isto vale a pena. E é por isso que o Espiritismo vale a pena. Muito obrigado, fiquemos com Deus. Que maravilha, né, Catarina? Estamos aqui. Muito bom. Desculpa aqui que eu errei a colocação. Imagina. Precisamos colocar. Não tem problema nenhum. Né? Estão substituindo realmente Deus pelos homens, pelos atores, pelos políticos, por tanta gente que não vai acrescentar nada, não é? Verdade. Mas, César, muito obrigada. Poxa, gratidão mesmo. Muitas cidades aí, a Neuzinha deve Verdade. colocar, assistindo. E a gente te agradece muito, porque você, sempre que o André aciona, você sempre que possível está conosco. Nossa gratidão. Já está passando aí as cidades, olha. Tivemos São João da Boa Vista. 298 pessoas conosco assistindo esse recadão. Foi um recadão. Verdade. Nós recebemos nessa noite. Olha, Jesus nos abençoe, né? Sim, nós temos Recife, Colombo, São Luís,
Uau! Jataí, Salvador, Rio de Janeiro, Taboão da Serra, Nossa! Moscou, Angra dos Reis, Jaraguá, Santos Dumont, São Lourenço, Serra Branca. Se você me permite, Diga. um grande abraço a todos esses nossos irmãos de todos esses lugares do mundo todo. Que Jesus abençoe a todos, envolva com muita luz, muita paz. Né? Que bom estarmos juntos num sábado à noite, cultivando o Evangelho. Que bênção. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Gratidão a todos, né? Gratidão. Gratidão. E para que a gente possa, né, terminar o estudo da noite, que estava muito, muito bom, agradecer imensamente o nosso amigo César por estar aqui conosco, a minha amiga Graça, né, que teve a sua graça de estar aqui conosco, a Neuzinha, que está ali pelos bastidores. Nós temos também lá no Posto Espírita, o Juca, aos irmãos que estão lá também nos ajudando, né, Graça? A todos que compartilharam conosco, ao Celso, que está também no posto, no Jeff. Então, assim... Mocidade Espírita. Mocidade Espírita. É um apanhado de irmãos que estão aqui prontos a postos, sempre para levar, né, os estudos, as palavras importantes que a gente tem que ouvir e, como você falou, né, praticar, né, trabalhar e praticar e ter o coração. Hoje em dia nós estamos precisando de muito amor, de muito respeito, perdão, fraternidade entre todos, né? E eu quero também avisar os nossos amigos, aqueles que são novos, que estão nos assistindo, se quiserem saber as atividades do Jeff, vão lá na nossa página, tanto no Facebook quanto no Instagram, que tem as atividades da semana, né, Graça? E aí vocês vão lá e veem que são muitas atividades, muito trabalho, César, que nós temos na nossa casa, muito, muito. Graças a Deus. Graças a Deus. Voltamos com a corda toda, porque já tínhamos trabalho antes da pandemia. Agora tem muito mais, não é, Graça? Se tem. Cada dia a gente inventa algo novo. Né? E a gente inventa. Aí, ó. E vamos convidar... Vamos convidar o César para fazer programa conosco, o programa Luz do Espiritismo, no domingo, às 8h20 da manhã. Estamos abertos ao convite. Graça, olha aí. Transmitindo pela Rede Brasil Espírita e pela 87.7 aqui de Três Rios. Sempre uma alegria. Instagram, YouTube. Então, sempre uma alegria. Você vai receber esse convite, com certeza. Vou passar então o telefone também, César, para a Neuzinha, que aí você entra em contato com ela, ela entra em contato com você. Eu já estou vendo a carinha dela aqui, toda feliz, olha lá, coçando. Porque precisa de amigos para trabalhar. Mas, assim, muito obrigada mesmo, de coração, a todos, né, que estão aqui. A programação da Rádio Brasil Espírita é muito boa. Tenho certeza que a Neuzinha vai te pegar. Vai, vou passar depois. Depois dessa live já estou passando o telefone. Obrigada aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que nos ouviram, que nos assistiram ou vão nos assistir. E a gente pede com carinho que você faça a nossa prece final, César. Faço sim, com muito prazer. Obrigada. Vamos lá, então. Querido Mestre Jesus, nós nos dirigimos, Senhor, ao vosso coração e nos sentimos, Senhor, envolvidos pelo vosso amor. Auxilia-nos, Mestre, a caminhar por este mundo. Dá-nos a tua luz para que possamos ver o caminho, para que possamos entender, Senhor, qual a melhor estrada, para que tenhamos força no cumprimento dos nossos deveres, para que possamos resistir às tentações do homem velho que habita em nós, para que possamos, Senhor, caminhar como filhos da luz. Tende compaixão da nossa condição
ainda de almas em aprendizado. Mas saiba, Senhor, da alegria do nosso coração, a alegria de estarmos diante do vosso amor, da vossa compaixão. Nós oramos, Mestre, por todos os nossos irmãos que estiveram conosco hoje. Que luz e bênção possam estar conosco, onde quer que estejamos. Que nossas aflições serenem diante do Cristo. Que nossas dores se tornem mais leves. Que nossas aflições possam ser tratadas pelo amor daquele que é amor e luz para todos nós. Guarda-nos, Senhor, no vosso amor. Proteja-nos, Mestre, pelo caminho da vida. Que não nos falte a luz do entendimento e do amor. Guarda-nos, Senhor. Fique conosco, até que aprendamos a estar também contigo. E assim seja, Mestre. Graças a Deus. Neuzinha está dizendo aqui que o César já está com a Rádio Brasil Espírita há muito tempo. Aí, tá vendo? César, muito obrigada. Muito obrigada. Um inverno Obrigado, mais querida. tranquilo, mais suave para você. Neuzinha, um beijo também para você. Catarina, fica com Deus. Um beijo. Todos aqueles que estão presentes aí conosco, ou estiveram, muita paz, muito carinho, muito amor. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.